A farsa do real. Doutor Enéas, como é que eles estão conseguindo manter a inflação em níveis tão baixos? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como, no custo final de um produto, estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação, mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi, então, o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado, cheio de importados. E assim começou o processo, o câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URF para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível, para os agricultores, o pagamento dos empréstimos contraídos membros da carreata a Brasília. Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve nos impostos e no ponto nevrálgico as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira escondida pela imprensa é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Por exemplo, em 1996 pagou-se de juros a cifra espantosa de 23 bilhões e 600 milhões de dólares. São cerca de 2 bilhões de dólares por mês, 66 milhões de dólares por dia, 2 milhões e 700 mil dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha R$300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 750 anos, quase 1000 anos, para ganhar o que o Brasil paga em 1 hora, de juros menos somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, e a dívida interna vem crescendo. Do que adiantou vender as estatais? Venderam a Esquelsa, do Espírito Santo, por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Vejam bem, só juros. Venderam também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Venderam o seu controle por 3,338 bilhões de dólares, o que não deu para pagar 2 meses de juros. Na realidade, os 3,338 bilhões de dólares nem chegaram a entrar. E a dívida só vai aumentando. Hoje ultrapassa 180 bilhões de dólares. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros, que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes, em 1984 e 1988. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não há déficit. Mas isso a imprensa não comenta. Até quando a agricultura vai aguentar? Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são mais de 10 milhões. E o senhor comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que ganhou sempre apenas para comer, comendo mal. O senhor é capaz até de jurar que está tudo bem. Porque o seu dinheiro, que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade.
Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar, com certeza. Não dá para precisar em que momento isso vai ocorrer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa, levando a um nível absurdo os títulos protestados, as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando o nosso povo para o abismo. Desumano porque a semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. O futuro, com energia, determinação, ordem e disciplina, seremos a nação mais próspera do planeta. Nada se move ou se transforma no mundo sem energia. Energia é tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho. Toda a história das civilizações pode ser escrita a partir das formas de energia que, em cada época, foram utilizadas. Nos estertores do século XX, o mundo assiste à exaustão das formas energéticas fósseis. O petróleo, que moveram o mundo nos últimos 100 anos. A chegada do terceiro milênio, o homem volta-se para o mundo em busca de uma forma de energia limpa e renovável, que possa ser utilizada em grande escala para dar continuidade à nossa civilização. O Brasil detém, no planeta, uma situação ímpar e privilegiada. Possui a maior quantidade de água doce do mundo, fundamental para a captação da energia solar e seu armazenamento sob a forma de biomassa. Recebe energia solar durante o ano inteiro. Um dia de sol sobre o território brasileiro equivale à energia produzida em 24 horas por 120 mil usinas hidrelétricas do porte de Itaipu, que é a maior do mundo. Graças a essa fantástica incidência de energia solar, só possível nos trópicos, o continente brasileiro dispõe de uma riqueza vegetal inigualável, contendo óleos vegetais, celulose, açúcares, amido, etc., que poderão gerar formas energéticas capazes de satisfazer, com vantagens, todos os derivados do petróleo, podendo, com isso, prover praticamente todas as necessidades mundiais de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, assim como de eletricidade, por tempo ilimitado. Esta é a razão fundamental porque o Brasil é tão importante para os donos do mundo, e é por isso que eles estão tentando destruir o povo brasileiro, o legítimo dono do seu território. Entretanto, dentre todas as riquezas que esse documento mostrou, a maior de todas é o homem brasileiro. O Brasil está entre os maiores mercados potenciais do planeta, com cerca de 70% da sua população afastada do consumo, vivendo numa economia que é, na melhor das hipóteses, de pura subsistência. Cumpre dar a essa nossa gente as condições de vida que implicam um pleno emprego, participando ativamente da produção e do consumo, criando-se uma economia pujante, poderosa, autossuficiente, que tornará o Brasil a mais justa, a mais generosa e a maior civilização do terceiro milênio. Mensagem à nação brasileira: a nação brasileira está sendo dessangrada, escolas caindo aos pedaços, nosso povo morrendo de fome. Um grande esforço deve ser feito, neste momento, em prol da unidade e da salvação nacional. É hora de unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria.